Bom, graças a Deus, amém? Podemos? Graças a Deus. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 20. 2 Samuel 5, 20. Bom, em seguida Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim e ali os venceu e declarou: assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o caminho, pelas minhas mãos Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Então o lugar daquela batalha passou a ser chamada de Baal-Perazim, o Senhor que rompe os obstáculos. A gente lembra das corridas de tantos metros, né? Com obstáculos, você tem que correr, ainda tem que pular. Praticamente tudo que você vai fazer na vida tem obstáculos, tem dificuldades, tem barreiras que se colocam entre você e aquilo que você vai conquistar, que você vai romper em fé. Verdade? É algo que sim, é muito comum. E durante algum tempo, quando Davi estava fugindo de Saul, ele se refugiou lá junto com os filisteus. A história até relata que Davi se fingiu de doido, de maluco, para não ser morto pelos filisteus. E passou um tempo com eles ali, de certa forma, sobrevivendo no meio deles. Só que na última guerra que tiveram ali os filisteus com os israelitas, eles mataram Saul. Ou Saul foi atingido e acabou se matando depois, acabou se suicidando, certo? Então, naquele momento, quando eles souberam, depois da guerra, que Davi foi ungido rei em Israel, eles ficaram muito odiosos com Davi. Já tinham ódio antes, esse ódio foi apaziguado quando Davi estava lá como um louco, e agora que Davi foi colocado como rei em Israel, eles ficaram muito temerosos. E eu entendo nessa lição que quem quer um lugar de destaque, seja em qualquer área da vida, ele vai enfrentar mais obstáculos, mais dificuldades, mais guerras do que as pessoas que ficam ofuscas em meio à multidão, certo? Uma das formas mais eficazes que nós temos de vencer batalhas essas ocasionadas pela inveja, que foi o que eles tiveram de Davi, é fazendo como Davi fez. Quando Davi viu que o exército filisteu tinha se levantado, tinha entrado para dentro das fronteiras de Israel, e já estava próximo de vir para matar Davi, antes que ele assumisse de fato o trono, ele tinha assumido só em Hebron, ainda faltava assumir para assumir em todo Israel, em Jerusalém. Então, eles marcharam para matar Davi, certo? O que Davi fez? Davi foi, consultou a Deus, tá certo? Ele consultou a Deus, naquela época usavam muito Urim e o Tumim, para saber qual era a direção de Deus. E depois ele pode ter usado Urim ou Tumim, ou pode ter usado talvez até o próprio profeta Gade, que eu assistia como profeta de Deus. E Davi perguntou a Deus: Deus, qual é a sua vontade para mim nessa guerra? O que eu vou fazer? E Davi, quando ele buscou a Deus, ele ouviu a voz de Deus. Então, uma das formas que a gente tem que saber claramente como Deus fala é falar com Deus. É legal, você ajoelha, você fala com Deus, você conta alguma coisa, algo que está acontecendo na sua vida, você conta, você conversa com Deus em oração. Mas tão importante quanto ser ouvido por Deus, é também entender como e quando Deus fala. Davi tinha essa expertise dentro dele, ele sabia quando Deus falava. Ele sabia quando Deus dizia vai, para ele ir, ou quando ele dizia fica, espera, para ele esperar. Sabia quando Deus fala. E eu confesso para vocês, assim, humanamente falando, também tenho essa dificuldade de saber quando Deus fala. Então, como é que Deus fala assim? Deus fala com uma convicção, com uma paz interior, vai para a guerra. Senti que vou vencer, estou sentindo que o negócio vai dar certo, uma paz interior. Deus fala pela sua palavra, não tem como Deus negar aquilo que já registrou na sua palavra. Deus fala pelo louvor, às vezes você está ouvindo um louvor, uma canção, e aquilo Deus fala com você através de uma decisão que você vai tomar, através daquele louvor. Deus fala também pelos sábios conselhos, por isso que a gente tem que estar apto a ouvir as pessoas mais inteligentes, mais vividas e mais experientes do que nós.
Deus fala pelo profeta, a gente não pode negligenciar a ação do profeta no meio do povo de Deus. E Deus fala também pela provisão financeira. São algumas das 7 áreas que eu vejo Deus falando claramente com as pessoas. E daí, eu não entendi como Deus falou. Deus vai falar de outra maneira. Geralmente Deus fala de maneiras repetidas. Ele fala de uma vez, de uma forma, mas fala de outra forma a mesma coisa. Então, nós temos que ter os nossos ouvidos muito atentos, muito preparados, não só os joelhos preparados para orar ao Senhor, mas também os ouvidos preparados para entender como e quando Deus fala. Tá certo? Então, e além de você ter o ouvido preparado para ouvir o que Deus fala, também você precisa entender que Deus não fala conosco em todos os lugares. Por incrível que pareça, não acontece. Por exemplo, com Abraão, Deus falava com ele muito embaixo de uma árvore e em cima de um monte. Deus, eu estou aqui labutando na seara, trabalhando. Deus não falava com Abraão ali naquele momento. Deus falava com Moisés, por exemplo, na tenda do encontro, e falava com Moisés no monte. Jesus, por exemplo, ele conversava com Deus no jardim, lá no Getsêmani, que é no Monte das Oliveiras. Então ele saía do monte, que era do templo, descia o vale, subia no outro monte, Deus falava com ele lá naquele monte. Elias é o outro exemplo. Elias, Deus falava com ele aonde? Na caverna. Vemos Deus falando com ele na caverna. E Deus falava com ele no monte também. Elias orava no monte e Deus dava respostas. Quando Elias estava orando ali, eu estive nesse monte, o Monte Carmelo. Elias orando, conversando com Deus. Ele viu quando Deus respondeu ele através de um sinal. Deus deu a ele um sinal do que iria acontecer. Ele então entendeu a voz de Deus e agiu de acordo com aquele sinal. Então, bispo, Deus fala comigo em todos os lugares? A minha experiência diz que não. A minha experiência diz que existem lugares apropriados aonde Deus fala com vocês. Nós estudamos isso hoje na escola ministerial. Quando fala, entra no teu quarto, fecha a porta. Fechar a porta ali não é fechar a porta, é o sentido literal do texto. Fechar o seu mundo para estar em sós com Deus ali naquele local. Eu até aconselho vocês, é bom receber conselho, e eu faço isso lá em casa, ter um cômodo na casa de vocês, para ser o local de vocês conversarem com Deus. Você consagra aquele local ali. Eu geralmente faço isso lá no meu escritório. Ali geralmente eu fecho a porta, eu fico a sós com Deus ali um tempo, bastante tempo. Você escolher um local da sua casa para ser o seu local de adoração. Ali. Porque eu tenho certeza que quando você escolhe um local definido, Deus ele também concorda com aquele livro, porque Deus gosta de exclusividade. Então, separa um espaço na sua casa. Separa na sua... A minha casa é pequena ou é grande? Não é pelo tamanho da casa. Você pode até separar a cozinha. Mas naquele momento não vai fazer comida. Vai ser outro ambiente. Tá certo? Então, não é especificamente o quarto, mas o ambiente. Tá bom? E quando Davi ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele através do profeta ou de Urim e Tumim, e Deus falou para ele, avança contra os seus inimigos. Davi então organizou o exército e ele marchou contra os inimigos, e eles estavam perto, estavam a aproximadamente 3 quilômetros. Davi marchou contra eles. Quando Davi marchou contra os inimigos, a história relata que os gaditas, que eram guerreiros hábeis, valentes, valorosos, o gadita era muito valente. O exército gadita se juntou a Davi nessa batalha, certo? E Davi surpreendeu aqueles inimigos. E Davi, a surpresa foi tão grande que eles correram abandonando tudo, inclusive os seus deuses. Eles imaginavam que a presença daqueles deuses, daqueles ídolos naquela guerra seria suficiente para dar vitória a eles. Quando Davi se levantou e guerreou contra eles, debaixo de uma ordem dada pelo Senhor, de uma permissão dada pelo Senhor, de uma autorização dada por Deus, eles fugiram em retirada, abandonando tudo, inclusive os seus deuses, certo? E a gente entende então que os deuses deles, ao contrário de garantirem a vitória, na verdade, não fizeram nada, não agiram de maneira alguma, não adiantaram de nada.
Muitas pessoas fazem rituais, né? Andam com amuletos, com crendices, ou deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, ou, anda no sal grosso, algumas coisas assim. Pessoas incorporam a cristandade delas, a fé delas, achando que aqueles rituais vão fazer com que Deus opere algo na vida deles, na maneira deles, na forma deles. E eu descobri que Deus não age dessa maneira. A verdadeira transformação que Deus precisa para falar conosco, ela não está no nosso exterior, que as pessoas veem. Ela vem de dentro, ela está no meio interior, certo? De dentro para fora. É claro que os fatos exteriores acabam afetando o interior, mas a verdadeira transformação que Deus busca em nós está dentro de nós, certo? Davi se dirigiu, ele perseguiu os inimigos, ele chegou numa cidade eles correram para a cidade, o nome dessa cidade era Perazim, com Z, com R, com Z, Perazim. E Davi ali os venceu, e Davi fez uma das declarações mais bonitas, mais belas contidas na Bíblia. Ele fala o seguinte, assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho, pelas minhas mãos, Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Não foi porque eu intencionei, foi pelas minhas mãos. Eu fui à guerra, eu participei desse milagre. Eu não fui um agente secreto da execução de Deus. Eu estava na cena sendo agente, sendo um ator ativo naquela cena. Pelas minhas mãos Deus atuou, Deus agiu. E ele então mudou o nome daquele lugar para Baal Perazim, com um T, entre o T e o S. Perazim para Perazim. Qual é a mudança, bispo? Quando ele colocou o Perazim, ele falou: o Senhor rompe obstáculos. Eu tinha um obstáculo para ser rei, Israel. Os inimigos se levantaram para que eu não governasse sobre Israel. Eu tinha assumido o trono em Hebrom, mas era ainda pequeno. Eu seria nomeado rei lá em Jerusalém. Eu estava a caminho de ser coroado como rei. Os inimigos se levantaram com um grande obstáculo para que aquilo não acontecesse. Eu venci aquele obstáculo quando eu orei ao Senhor. Isso é Baal Perazim, o Senhor que rompe o obstáculo. A palavra romper aplicada aí, ela é muito parecida com a palavra de nascimento natural. Que a criança, ela rompe o útero, rompe a bolsa, rompe tudo para se lançar no mundo. Romper no sentido de rasgar mesmo, de quebrar com violência, de vencer com violência. Deus, ele rompe os obstáculos. É claro que se você pensar bem, aquele obstáculo não era um obstáculo para Deus, era um obstáculo para Davi. Não era que Deus haveria, não é que havia algo impossível e Deus chegou lá e agiu, pensando, porque para Deus não é impossível. Então, naquele momento, Davi descobriu algo forte de Deus. Davi já sabia que Deus era onipresente, onipotente, onisciente e eterno. E agora Davi para e fala assim com muita clareza, assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho pelas minhas mãos, e Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Davi descobriu em Deus uma qualidade que poucos de nós conhecemos, a de Baal Perazim, aquele que rompe os obstáculos. Se Deus, tendo vencido os obstáculos de Davi, é aí que vem a chave para a nossa compreensão. Quais são os obstáculos que eu enfrento hoje que não me permitem ser coroado, ser reconhecido, galgar a minha posição como homem, como mulher de Deus? Quais são os obstáculos que estão entre eu e a promessa que Deus me deu? Muitos de nós somos barrados e vencidos por esses obstáculos, e quando vemos a luta chegar, nós acabamos retrocedendo e não tomando posse da promessa de Deus.
Deus venceu, ou tendo Deus vencido os obstáculos de Davi, não venceria ele os nossos também? Quais são, por exemplo, os nossos obstáculos? Um dos obstáculos que eu mais vejo, assim, comum, existem vários obstáculos comuns. Pessoas que não têm os hábitos adequados. O que nos muda como pessoa, além dos nossos pensamentos, da nossa identidade, da nossa consciência, é a postura dos nossos hábitos. Pessoas que não têm os hábitos adequados. Quando Davi ia ser ungido rei, a posição dele não era mais de um guerreiro somente, mas era de um rei. Tinha que tomar decisões, julgar causas, ouvir mais de Deus. Os seus hábitos precisavam ser mudados. 2 Samuel capítulo 3, versículo 39, fala de algumas pessoas que andavam com Davi, mas tinham os hábitos maus. 3,39 diz o seguinte: mesmo sendo um rei ungido, hoje, Davi falando, hoje me sinto um monarca enfraquecido. Esses filhos de Zeruá estão mais fortes do que eu. Que Yahvé retribua ao malfeitor de acordo com as suas más atitudes. O que esses homens fizeram? O que eles fizeram? Joabe e Abisai, que eram sobrinhos de Davi, eles tinham feito algo muito ruim, matando um dos principais líderes de Israel, que era Azael, o líder principal do exército de Israel. Abisai e Joabe foram lá e o mataram traiçoeiramente. Eles eram sobrinhos de Davi, mas pela narrativa dá a entender que eles eram mais velhos que Davi. Eram filhos de Zeruá, que era irmã de Davi. Eram homens perversos, bravos. Eles eram primos de Davi, sobrinhos de Davi, mas não tinham herdado de Davi a mansidão que ele tinha com Deus. Tinha herdado somente a valentia. E Davi menciona: olha, eu temo por esses homens. Eu temo o que eles podem me fazer, eu tenho medo deles. E Davi lança uma palavra muito forte contra pessoas que têm hábitos inadequados. Em 2 Samuel 3,29, que a culpa pelo sangue de Abner caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família. Que jamais deixe de haver na casa de Joabe quem sofra de corrimento, cânceres e lepra. Homens com graves deficiências físicas, que caiam a espada, ou ainda que passem fome. Joabe e seu irmão Abisai assassinaram Abner, porque ele tinha matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeon. Uma das poucas vezes que você vê Davi sendo tão claro diante de Deus, que não falte pessoas, mulheres doentes, que não falte câncer nessa família, que não falte lepra, que não falte homens deficientes, que todos esses homens caiam a espada, que eles caiam a espada, ou que morram de fome, porque eles eram pessoas de atitudes más, de hábitos ruins, hábitos inadequados. Eles eram maus, muito maus. Quando as nossas atitudes, quando as nossas atitudes são más, é porque o que nos domina não é o Espírito Santo. Não é. Nós podemos ser dominados por outro espírito, e não pelo Espírito Santo. Os hábitos, eles estão contidos numa área que é comum, por exemplo, ao conhecimento, as atitudes e as habilidades. Você tem conhecimento, você precisa muito para a vida. Você tem atitudes, você precisa muito para a vida. Estou falando isso na escola de profundidade. Você tem os conhecimentos, as atitudes, e você tem então as habilidades. Os hábitos me ajudam a moldar o meu conhecimento, os hábitos me ajudam a moldar as minhas atitudes, e os hábitos me ajudam a moldar as minhas habilidades. Daí, por causa disso, que eu não posso ser uma pessoa de maus hábitos. Para eu governar, eu preciso muito adquirir conhecimento.
seja em qualquer área da vida. Eu preciso adquirir conhecimento. Eu não tenho como adquirir conhecimento tendo hábitos que são contrários ao conhecimento. Para eu liderar, eu preciso muito ter atitudes coerentes. Eu não consigo moldar as minhas atitudes para que elas sejam coerentes se eu não mudar os meus hábitos. Para eu sobrepujar qualquer situação, eu preciso de muitas habilidades técnicas, profissionais, financeiras, ministeriais, habilidades de maneira geral. Eu não consigo adquirir habilidades melhores se não mudar os meus hábitos. São os hábitos que modificam a forma como nós obtemos conhecimento, a maneira como nós tomamos a iniciativa das nossas atitudes e o modo como nós exercemos as nossas habilidades. São os nossos hábitos. Naturalmente, hábitos inadequados conduzem à falência. A preguiça, que é um hábito ruim, conduz à miséria. Hábitos, pessoas que são desleixadas na vida, vão ter problemas financeiros. Pessoas que são infiéis vão ter problemas de fidelidade muito grande. Os meus hábitos dizem muito sobre quem eu sou ou quem eu estou sendo formado. Pode ser um grande obstáculo ter esses hábitos mudados. Foi por causa dos maus hábitos que Jonadab, ele era amigo de Amnon. Amnon era filho de Davi. E Amnon se apaixonou pela sua irmã. Olha o tanto que os hábitos inadequados nos levam à falência. E esse homem, Jonadab, conversando com o seu amigo Amnon, que era o filho do rei, certo? Ele aconselhou ele, a Bíblia diz que ele era muito sagaz. Ele era sagaz, ele era mau. Ele aconselhou ele a chamar a Amnon, a chamar Tamar em sua casa, se fingir de doente na sua casa, pedir para o pai mandar Tamar ir lá cuidar dele, e quando os dois estivessem sozinhos no quarto, ele então abusasse da sua irmã. Aquele homem, o Amnon, que era filho do rei, não temia Deus, não era um homem temente. Ele fez aquilo que aquele homem mau aconselhou, chamou Tamar, que era uma jovem muito bonita, era meia irmã dele, chamou Tamar, se fez de doente na cama. Quando ela entrou para fazer comida para ele, falou: por favor, traga comida na minha boca. Ela entrou então nos aposentos interiores do quarto. Ele pediu para os funcionários saírem e lá ele forçadamente abusou da sua irmã. Hábitos inadequados, ouvido de pessoa que era má. Os maus hábitos culminam com maldades contidas, reprimidas em cada um de nós. E quando nós praticamos esses hábitos, sendo eles inadequados, eles fazem com que aquele propósito mal que nós acabamos praticando, estava dentro de nós, seja liberado. Pessoas que vão acumulando maus hábitos não conseguem prosperar na vida. Pessoas que não modelam seus hábitos não conseguem prosperar em nada que elas fazem. Eu quero ser, falo isso para Yasmin. Yasmin quer ser médica, tem que mudar os seus hábitos. Esses dias eu encontrei com um sobrinho meu, novo, jovem. O que você quer ser? Eu quero ser médico. Quero ser médico, tio. Que legal, você quer ser médico? Muito bom, meu filho. Quantas horas por dia você estuda? Eu vou para a escola 11 horas, a aula acaba 3 horas da tarde. Mas não é todo dia que tem aula. Eu falei para ele: você nunca vai ser médico. E realmente não é médico. Para você ser médico, você vai ter que estudar pelo menos umas 10 horas todo dia. Esqueça as outras obrigações. Fixa nos livros. Mudança de hábito. Ele hoje trabalha com telefone. Não tem nada a ver com médico. Mudança de hábito. Os hábitos são como um segredo que tem dentro de nós.
Quando você aprende a chave para mudar os seus hábitos, muitas coisas na sua vida mudam. Completamente. Tá certo? Eles precisam ser desvendados para serem usados corretamente. Os hábitos. Cada hábito que nós fazemos conduz a mudança dentro de nós. Por exemplo, como nos relacionamos com o conhecimento, com as nossas atitudes, com as nossas habilidades. Cada vez que eu aplico um hábito meu, me relacionando com o conhecimento, com as atitudes, com as habilidades, cada vez que eu aplico um hábito nesse relacionamento, eu me direciono para um destino. Eu vou chegar a um destino. E muitas vezes nessa escolha, as escolhas que eu faço, geralmente elas não são assim decisões muito pontuais. Elas são escolhas que eu vou fazendo com os meus hábitos diários. Daí a pouco culmina num destino que muitas vezes não foi o que eu escolhi, eu acabei escolhendo com as minhas atitudes. Por exemplo, o hábito de infidelidade traz muitos problemas. No casamento, enormes problemas. Num negócio, eu fui infiel com meu sócio, muitos problemas. O ato de fidelidade traz prosperidade. Em todas as áreas da sua vida, você vê, uma pessoa fiel, ela prospera em tudo que ela faz. O hábito da generosidade, ele propicia ajuda quando você mais precisar. Generosidade. Quem planta generosidade, quem é generoso na sua vida, você não tem como dizer não quando ela precisa. O hábito do cuidado que você tem naturalmente impregnado em você, ele traz proteção quando você mais estiver em perigo. O hábito do estudo, ele adiciona conhecimento, ele abre as portas para destaques econômicos, destaques financeiros, para destaques sociais. Bispo, eu não gosto de estudar. Então vai jogar futebol, tem que ser bom. Se for ruim, não presta também não. Vai aprender a cantar. Se você quer dinheiro, tem que cantar bem, porque tem um cara que cantou de mundo que também estou falido. Senão, se você não tem uma habilidade dessa, vai estudar. Eu canto mal, eu não jogo bola de jeito nenhum, não sei praticar nenhum esporte bom como o evangelista Pablo. Tem que estudar. Se o objetivo na vida é ser alguém reconhecido, gente, não existe outro meio a não ser pelo hábito do estudo. Não é bom abrir a cabecinha, colocar dentro, não tem outra forma. Não tem nada que mude a minha perspectiva financeira, não tem nada que me mude enquanto ser humano, se não for pelo hábito do estudo. Bispo, eu não estudei numa escola boa, é indiferente. Se a sua escola for boa, porque tem bons professores, mestres, doutores e tudo mais, ou se você estudou com a tiazinha que ensinou o básico. Se você tem o hábito do estudo, você se supera em qualquer situação. Bispo, eu não nasci num lar que os meus pais me propiciavam o ambiente certo para estudar. Quem quer estudar, arruma um ambiente certo, esteja ele onde estiver. Eu conheço gente que aprendeu idiomas ouvindo rádio. O cara ouvindo rádio no outro idioma aprendeu a falar aquele idioma. Eu conheci um maluco que tinha que saber falar russo. E falar russo é difícil. Aprendeu a falar russo ouvindo alguém falando russo. Nunca estudou russo na vida dele. Mudança de hábitos. Quando eu mudo meus hábitos, eu me direciono para o destino. Pessoas têm o hábito da oração, por exemplo. O hábito da oração, ele fortalece o espírito e torna a pessoa destemida para enfrentar qualquer guerra. Bispo, quero ser vitorioso naquilo que eu faço. O que é que eu devo fazer? Quantas horas você ora por dia? 10 minutos, bispo. Não. Não começou nem contar não. Primeiro ora. Quantas horas? Bispo, berando aqui dá 1h30 e ainda não venci. Aumente para 2, aumente para 3, aumente para 4. Aquilo que a oração não resolver é porque foi pouco. Aumente a dose de oração.
Quem naturalmente tem o hábito da oração, seu espírito fica forte para enfrentar qualquer dificuldade. Quem tem o hábito do jejum, elimina toda e qualquer investida do mal. Quando foi visitar uma pessoa, quando nós estávamos orando, um homem muito legal, mas um problema muito sério com entorpecentes. Na hora que for orar por ele, Deus mostrou. Aonde ele ia, um demônio acompanhava ele. Aonde eu via aquele homem em diversos locais, um demônio parecia um gorila, assim, de hora que ficava sem forma. Era como uma sombra que acompanhava ele, para onde ele ia. E Deus me falou: ensine ele, fale para ele jejuar. Eu podia orar, determinar, expulsar, não resolver. Ele tinha que saber jejuar. Então, quando você jejua, você fica livre de qualquer investida do mal. Isso é um hábito. Nós estamos colocando um hábito entre nós. Segunda-feira, todos os líderes nossos, líder de célula, líder de ministério, líder de rede, todos os líderes nossos, segunda-feira, é o hábito. Como é que você incorpora um hábito novo para você? Quando você faz aquele hábito pelo menos 21 dias consecutivos. Primeiro dia é ruim, segundo dia é pior, terceiro dia é mais ruim, quarto dia é menos. Com 21 dias aquele hábito é incorporado na sua vida. Hábitos. Então a chave para conhecer Deus, tá certo? É chegar em Balperazinho. É saber que Deus, Ele vence os nossos obstáculos. Você não conseguirá ser alguém na vida, na terra, no céu, no ministério, em nenhum lugar, se primeiramente você não modificar os seus hábitos. Bispo, mas isso é fácil? Não é fácil, é difícil. Existe muita determinação, existe muita humildade, existe muito ouvir de Deus, existe bastante coisa. É um grande obstáculo, sim. Você tem pouca força, você tem desistido com facilidade do que Deus tem te dado, você tem abandonado o seu chamado, abandonado a sua célula, a sua família, você estava com vontade de largar tudo aquilo que Deus tem te dado para fazer. Então é hora de saber que assim como Deus fez com Davi, Deus está disponível hoje para nos ajudar a vencer os nossos obstáculos, sejam eles em quais áreas forem. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, que ele abre, ninguém consegue fechar, que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus, mas não são mais mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei na hora da tribulação que virá sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Igualmente escreverei nele o meu novo nome. O Senhor falava aqui para um tipo de igreja, Filadélfia, que eu sei que você tem lutado para mudar os seus hábitos. Eu sei que você tem perseverado em procurar hábitos corretos. Eu sei que você tem pouca força para fazer isso. Eu sei que você tem lutado bastante. Eu sei que existem pessoas que são da sinagoga de Satanás, que agem de maneira errada. Mas você aprendeu algo muito forte. Quando você determina um hábito novo na sua vida, você leva ele até o final. Então fique tranquilo.
eu vou vir contra você, eu vou vir ao seu favor, eu vou fazer com que aqueles que te incitam ao mal reconheçam uma coisa, que eu te amo. Então, eu entendo nessa narrativa que uma das formas que eu tenho de descobrir se Deus me ama ou não é ouvindo a sua palavra e mudando os meus hábitos. Isso é um grande empecilho. Isso é um grande obstáculo. Eu queria que você entendesse que Deus está à disposição para que você vença isso. O segundo obstáculo que eu considero muito importante, que é muito comum também, pessoa, bispo, eu quero mudar os meus hábitos, eu vou mudar os meus hábitos, eu sei que Deus vai me conduzir a um reinado, que Deus tem muitas coisas boas para me entregar, mas a minha vontade é enfraquecida. Eu desisto com muita facilidade. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz o seguinte: entretanto ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, eu posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Mas a minha vontade é fraca. Eu diria que você tem 90% de chance de acertar. Bispo, eu sou empolgado demais. Você tem muita chance de se cansar na caminhada. É melhor você comer um bife todo dia do que um boi um dia todo. Calma. Obedecendo cada obstáculo. Mas o problema é que eu não consigo ser feliz. O apóstolo Paulo me falou, eu aprendi a ser feliz nas fraquezas, eu aprendi a ser feliz nas necessidades, eu aprendi a ser feliz quando alguém me ofende, eu aprendi a ser feliz nas perseguições e nas angústias. Eu aprendi algo de Deus, que quando eu estou fraco, eu sei aonde encontrar fortalecimento na minha vida, que é dele. Quando eu estou fraco, eu descubro que na verdade é aí que eu estou forte. Então, a falta de vontade, ou vontade própria, ou vontade enfraquecida, é um obstáculo, sim, mas é um obstáculo que você não precisa conviver com ela. Você pode romper esse obstáculo hoje, porque, bispo, eu quero muito ser alguém bom. Você precisa ter vontade suficiente para romper todos os obstáculos. E essa vontade que precisa nascer em você é algo que tem que estar muito marcado dentro de você. Aonde o inimigo mais vai agir na sua vida é para minar essa vontade, minar esse desejo. Mas muito forte mesmo. Então, se você imaginar bem num desenho, você tem a sua mente, você tem o seu corpo, você tem o seu coração, e no meio da mente, do corpo e do coração, você tem ali aquele motor que vai direcionar todas as coisas, chamado vontade ou espírito. Então, é preciso que você lance força sobre esse espírito, para que você não seja dominado pelo corpo, pelo coração, muito menos nas outras coisas da vida. É preciso lançar muito forte, tá certo? Para que você não seja guiado, alguém extremamente racional, extremamente corpóreo ou extremamente emocional, mas que seja guiado pelo Espírito. Isso é algo que a gente precisa aprender em toda a nossa vida. Porque quando nós temos um espírito enfraquecido, não adianta nós termos um corpo forte, uma mente boa, um coração bom. Quando o espírito é fraco para vencer nas lutas, por mais que sua alma seja boa, por mais que seu corpo seja bom, por mais que seu coração seja bom, você vai acabar não conseguindo vencer, porque o coração se cansa, o corpo envelhece, não é verdade? E a mente, ela se cansa também. Você não vai conseguir vencer. A chave para a vida é nós fortalecermos o nosso espírito. Aquele sonho que Deus te deu,
ministério que Deus tem te entregado, a chave que muda a circunstância na vida das pessoas que Deus tem te entregado, os sonhos proféticos, as revelações, tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, é preciso nutrir aquilo muito fortemente com a palavra, muito fortemente. A mente, ela é nutrida com o aprendizado. Você nutre a mente com o aprendizado à medida que você coloca conhecimento e desenvolvimento nela. O corpo, ele é nutrido com a saúde, com a vida. O coração, por exemplo, é nutrido com o ato de amar. Isso você faz isso através dos conhecimentos, dos relacionamentos. Já o espírito, ele é fortalecido quando você trabalha com muita intencionalidade na edificação dele. Quando você envolve ele numa significação e numa contribuição que diz a você que aquilo que você está fazendo é o correto e é de Deus. Quando você senta ali com a palavra e Deus fala com você de maneira clara, aberta, muito livre. Porque você consegue então, à medida que você é governado pelo Espírito, não pela mente, não pelo corpo, não pelo coração, quando você é guiado pelo Espírito, o Espírito próprio, guiado com Deus, você consegue discernir o bem e o mal de maneira muito tranquila. Você consegue discernir quando o mal se levanta, quando ele está entrando na sua casa. A oração para você não vai ser um peso, vai ser um momento de fortalecer o Espírito. Mudança de hábito para você vai ser algo extremamente natural. Aprendi algo novo que vai me posicionar melhor diante de Deus, mudos hábitos. Vai ser algo muito natural quando você nutre o seu Espírito. Então, e quando eu falo de nutrir o Espírito, eu falo dessa vontade que é enfraquecida. Você chega e dá ei, eu vou vencer sim, no nome de Jesus, nada poderá me impedir. Eu vou romper essa dificuldade na autoridade, no nome de Jesus. Eu não herdei nada dos meus pais, isso não tem problema, eu vou deixar a herança para os meus filhos. Você vai rompendo cada dificuldade dessa, quando você nutre o seu Espírito da maneira correta. Você tem uma verdade, uma vontade fortalecida. Você rompe os obstáculos. Porque a maioria das pessoas não deixa um legado no seu espírito, porque elas lidam com muita trivialidade, muitas coisas banais. E nesse caso, elas são guiadas ou pela mente, ou pelo corpo, ou pelo coração. São coisas triviais. Mas quando eu não me deixo ser guiado pela mente, pelo corpo, pelo coração, mas pelo Espírito, naturalmente eu vou passar a ver a vida de uma maneira diferente. Coisas que não são válidas para alguém, para mim vai ter muito valor. Horas de intimidade com Deus que alguém não pode dar valor nenhum, para você vai ter extremamente muito valor, porque aquilo vai fazer sentido na sua vida. São obstáculos que você tem. Como é que você vê esse obstáculo? É de maneira muito simples, ou seja, assim, quanto mais você descobre que Deus, assim como ele fez com Davi em Baal Peratzim, que ele tem a intenção, que ele tem a disposição, que ele tem está aberta a porta, você pode entrar do mesmo jeito e reinar diante de Deus. Não há nada que te impede. Os obstáculos são algo que você coloca em você e aquilo que Deus tem para você. E nessa noite vamos orar juntos, para que você entenda que assim como Deus fez com Davi, nenhum obstáculo pode tirar você do propósito e do chamado que Deus tem para sua vida. Nenhum. É você chegar na sua casa, na sua família, e determinar a sua vida de cada filho. É aquela enfermidade que está atrapalhando. É um obstáculo que você tem. Determinar na autoridade, no nome de Jesus Cristo, fortalecer a sua vontade, o seu espírito. É um problema financeiro qualquer que está tirando a sua tranquilidade, está tirando você do eixo. Você vai chegar ali e vai determinar na autoridade no nome de Jesus. Então, sejam quais forem os obstáculos, Baal Peratzim, muitos passam pela vida, pela luta, falam Baal Peratzim, é só um lugar qualquer de guerra. Davi chegou ali e falou, não é mais Baal Peratzim, é Baal Peratzim, é um DS, Baal Peratzim.
que Deus rompeu os meus obstáculos. Deus rompeu as minhas dificuldades. Sim, eu falo para vocês de maneira muito clara: não há nada, não há um obstáculo que possa impedir você de ter um relacionamento com Deus, a não ser que vocês mesmos não se permitam vencer esses obstáculos. Quando eu era mais jovem, eu tinha outros obstáculos. Quando eu era mais velho, agora, na minha idade, eu tenho alguns obstáculos. Obstáculos. Como é que eu faço para a gente fechar o entendimento? Como é que eu faço para vencer? Meditando na palavra, sabendo da palavra, como é que eu faço para vencer os meus obstáculos? Primeira coisa, assim, de maneira muito clara: aprenda a desenvolver os seus talentos. Meta da vida: talentos. É para tocar? Toque bem. Talentos. Bispo, eu não tenho talentos. Aprenda a desenvolver os seus talentos. Não desenvolveu ainda. Aprenda a desenvolver os seus talentos. Na frente você vai vendo os seus talentos de maneira muito clara. No seu lado esquerdo, por exemplo, você vai aprendendo a lidar com as suas paixões. Você vai... E quando eu falo lidar com paixões, a vida não pode ser apenas uma vida lógica. Ela tem que ser uma vida ligada também pelas emoções, pelo prazer, pela alegria, pela felicidade. Então, é saber lidar com as nossas paixões mesmo. Ser alguém que ame o que faz, que vem para a igreja não porque alguém trouxe, mas porque é o seu lugar de estar diante de Deus. Os obstáculos tornando cada vez maior. Você vai tendo talentos. Desenvolva, mude seus hábitos, desenvolva talentos, mudem. Bispo, eu não consigo. Estude. Nós estamos lendo na escola ministerial um livro grande. Na escola ministerial estamos lendo um livro a cada por semana, basicamente. Estamos lendo na escola de líderes um livro por semana. Estamos lendo na escola de profundidade um livro grande que a gente praticamente não para de ler. É leitura contínua. E cada vez que nós paramos para meditar num capítulo, nós paramos ali 2 horas. Se deixar, a gente passa 4 horas meditando, aprendendo ali, sendo instruído pelo Espírito. O que é isso? Nós temos que desenvolver os nossos talentos de maneira muito clara, assim. Eu vou romper com essa dificuldade, mudando as minhas atitudes, mudando os meus talentos, me aplicando mais naquilo que Deus tem para eu fazer. Eu vou dar sentido à minha vida. Eu não vou ser alguém mecânico, que faz por. Eu vou me apaixonar pelo que eu faço. Eu vou amar o que eu faço. Eu vou me dedicar completamente ao negócio, porque isso faz parte da minha vida. Sabe, a minha célula, eu não consigo me ver sem esses discípulos. Paixão. 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 Não é ser crente para não ir para o inferno. O medo me diz para eu ser crente para não ir para o inferno. A paixão me diz para eu ser crente porque eu amo o Senhor. Eu sou apaixonado 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, orando 24 horas. Eu vou me entregando completamente. Paixão, deixando queimar. Do outro lado, o que eu tenho de maneira muito clara? As minhas necessidades. Não seja emotivo sem olhar para as realidades. Deus, todas as minhas necessidades, todos os meus sonhos, todas as minhas estão colocadas diante do Senhor em oração. Cada vez que você para olhar e conversar com Deus, fala: eu já conheço as necessidades, mas quais são? Cada uma delas. E quando eu falo de colocar necessidade diante de Deus, cada vez que você entra mais em Deus, por incrível que pareça, suas necessidades não são supridas. Supre uma, mas tem mais necessidades, tem mais coisas a fazer. Então você tem as suas, de maneira muito clara, desenvolva os seus talentos, coloque o coração no que você faz, olhe para suas necessidades e sabe que Deus vai cuidar de cada uma delas. E olhando assim, de maneira assim para nós mesmos, olhando para nós mesmos, aprenda a gerenciar a sua consciência. Deus, minha consciência está me acusando que isso não é legal.
corrige, pede perdão, retrocede, volta. Quando nós miramos para os nossos talentos, quando nós olhamos a nossa paixão, quando nós tratamos a nossa necessidade com realidades, quando nós nos centramos na nossa consciência, naturalmente eu abro em mim, dentro de mim, o espaço do Espírito Santo moldando as minhas paixões, os meus talentos, as minhas necessidades, e a minha consciência cada vez mais clara de quem eu sou diante de Deus. Davi, como você venceu essa guerra? Sabe, eu vi como um dia de chuva, que a tempestade vem levando tudo. Naquele momento, eu estava ali, eu vi quando Deus falou claramente, que como uma chuva, uma enchente, Ele me moldou os meus talentos para eu estar ali como guerreiro. Eu vi a ação de Deus de forma importante, eu coloquei meu coração naquilo. Eu mirei nele a minha necessidade, o inimigo não iria me deixar parar por causa da necessidade, coloquei diante de Deus. Eu me vi conscientemente quem eu era e aonde eu queria chegar. Eu deixei que o Espírito agisse dentro de mim, me moldasse para o querer dele. Quando eu olhei, aquele lugar não tinha sido apenas um lugar de guerra, mas ele passou a ser um lugar onde eu vi Deus rompendo os meus obstáculos. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Ele compôs um salmo muito lindo, 2 Samuel 22, é o salmo 18 que nós lemos hoje, a mesma palavra. Sai não, peraí, sai não movimenta não, peraí, rapidinho. Salmo 22, versículo 17. Um Deus que rompe o obstáculo. Como Deus conheceu Davi? Como Davi conheceu Deus? Davi fala, olha, das alturas estendeu a mão e me agarrou e arrancou-me das águas profundas. Livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos, muito mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal. Versículo 26. Ao fiel e bondoso, te revelas fiel e bondoso. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Mas com o perverso, reages à altura. Salva os pobres e os que são humildes, mas humilhas os soberbos e altivos. Versículo 33. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser nosso Deus? O Senhor é Deus, que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Diga assim: Deus faz o meu caminho perfeito. E Davi diz: Ele torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas, exercita minhas mãos para a batalha, fortalece os meus braços para vergar arco de bronze. Arco de madeira, qualquer índiozinho faz. Arco de qualquer material mais simples, qualquer pessoa faz. Davi fala o seguinte: o meu Deus que me ensinou através das minhas mãos a vencer obstáculos, romper obstáculos, Ele pega os meus braços, Ele treina os meus braços para vergar arco de bronze. Arco de bronze é vergado por hábeis guerreiros ou por pessoas que trabalham que são esportistas. São arcos muito pesados, tem que ter habilidade para vergar o arco e habilidade para acertar no alvo. Tu me dás o teu escudo da salvação, tua mão direita me garante a vitória, desce ao meu encontro para dignificar. Aplanaste o meu caminho para que eu ande livre, meus tornozelos não se torçam.
persegui. Olha a postura de alguém que rompe. Persegui os meus inimigos, alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. Persegui os alvos que eu tinha na vida e os alcancei, e não voltei até que eles fossem totalmente concluídos. Persegui os meus talentos e os alcancei, e não voltei até tê-los aprimorados para usar na obra do Senhor. Persegui minha paixão e eu alcancei, e não desisti enquanto não coloquei meu coração naquilo que eu estava fazendo. Persegui as minhas necessidades, cada uma delas, e coloquei diante de Deus e as alcancei. Persegui a minha consciência quando não me deixava ver a verdade, aprimorei ela, coloquei ela diante de Deus e alcancei, e não voltei até que as tivesse destruído. Arrasei-os e não conseguiram reerguer-se, e morreram debaixo dos meus pés. Deste-me poder para a batalha, subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim. Colocaste meus inimigos em fuga, e exterminei os que me odiavam. Gritaram por salvação, mas não houve quem os livrasse. Clamaram até pelo Senhor, mas Ele não os respondeu. Eu os reduzi a pó, poeira que o vento carrega. Pisei-vos como quem pisa lama das estradas. O que é isso? Davi, esse homem que nós estamos aprendendo como ele age, falando como que ele se porta diante das situações da vida. Ou vamos inverter para nós orarmos. Davi, como você venceu aquela guerra, Davi? Eu fui lá, o inimigo era mais forte, então eu corri. Ou, Davi, como você venceu essa guerra? Eu me larguei sem consultar o Senhor e não deu certo. Davi, como você venceu essa guerra? Eu mandei alguém no meu lugar e não fui. Davi, como você venceu essa guerra? Não, eu me entreguei. Antes do tempo eu me entreguei. Eu não tinha como lutar, eu me entreguei. Ele nunca conheceria que Deus era aquele Baal Perazim. Nunca conheceria. Davi, como você venceu essa guerra, Davi? Testemunha para mim como você descobriu isso. Assim como as águas avassaladoras de uma enchente abre o seu caminho pelas minhas mãos, e a Vé derrubou as fortalezas dos meus inimigos, e eu os destruí, e os destruiu diante dos meus olhos. Assim como a corrente avassaladora destrói tudo, Deus age. Foi só isso, Davi? Sim. Quando eu vi Deus rompendo aquilo ali como uma corrente, meu Deus rompe obstáculos. Eu não sei quais são os seus obstáculos, eu sei quais são os meus. E não são poucos, são muitos. São muitos. Mas eu sei como que Deus faz para vencer cada um deles. Eu quero orar com você nesse sentido. Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Pode pegar, de 2 em 2 aí, pode pegar. Pode pegar. Isso. Pode pegar. Pode pegar. Quero só de 2 em 2, não precisa ser de tudo junto não, só de 2 em 2. Pode pegar. Pode pegar. Vem cá, Thalitinha, vem. Não é Thalita. Não tem Thalita aqui não. É outra pessoa, meu Deus, é a Bia. Sim, de maneira, eu quero que você seja profeta na vida dele, na vida dela. Sério, de verdade. Eu imagino, assim, como nós nos conhecemos, eu imagino quais são os obstáculos que você tem. Como você convive muito comigo, você também imagina quais são os obstáculos que eu tenho. Nós imaginamos quais são os obstáculos que um de nós temos. E nós sabemos, olhando para você, eu tenho certeza
certeza. Isso não falo para agradá-la, para qualquer um de vocês. Eu tenho certeza que dentro de você tem a chave para mudança de atitude, para fazer você vencer cada um desses obstáculos. Eu tenho certeza que não vai ser só um Baal Perazim, não vai ser só uma guerra. Vai ser um Baal Perazim. Vai ser um local que você vai descobrir Deus rompendo os seus obstáculos. Eu quero declarar para você, Bia Barreto, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Eu quero declarar na sua vida, sim, de verdade, que o Espírito de Deus ele vai se revelar a você cada vez mais profundo. Que aquilo que seria um empecilho na vida dela, na verdade Deus vai pegar aquilo ali e transformar num testemunho. Era para morrer, Deus vai transformar a morte num testemunho. Era para falir, agarrou com Deus, transformou num momento de prosperidade. Você vai entender que os obstáculos que aconteceram e que acontecem e que existirão não serão empecilhos para que você não progrida, mas é Deus dizendo claramente que eles são indiferentes, porque Ele rompe com cada um deles. Você crê? Eu creio. Agora eu queria que você profetizasse para cada pessoa que está do seu lado. Pode olhar para ela, pode liberar algo para ela. Pode liberar. Pode liberar. Libera mesmo. Olha para ela. Seja profeta de Deus. Seja profeta de Deus. Seja profeta de Deus. Seja profeta de Deus. Libera. Libera mesmo. Libera. Libera mesmo. Sabe, Yasmin? Libera algo profético na vida dele. Libera obstáculos que existem, que fazem a pessoa parar. Libera. Deus quer mostrar a autoridade dele para vencer obstáculos na sua vida. Libera. Aquele que tem impedido você de progredir, de avançar, libera na autoridade do nome de Jesus. Libera. Seja profeta de Deus na vida dele, na vida dela. Libera. Se ele não sabe orar, você ora por ele. Libera. O filho para a mãe para o filho, o amigo para o amigo. Todo mundo libera o milagre de Deus. Seja um Davi nessa noite. Não é Baal Perazim, é Baal Perazim. Libera o que Deus tem para você nessa noite. Você vai receber. Então Deus quer te entregar. Você não sairá daqui como entrou. Deus quer fazer um reboliço na sua vida. Deus quer aprimorar os seus talentos. Deus quer que você coloque suas paixões nesse negócio. Conheça suas necessidades. Mude a sua consciência. Deus quer e Ele quer fazer. Não vai ser só uma guerra. O que tem impedido você de governar, de gerenciar, de avançar, Deus quer te dar hoje a chave. Que muda as atitudes, que muda os posicionamentos, que muda a forma de conquistar. Libera. Libera. Obstáculos que têm se levantado para oprimir, opressões malignas.
libera, é noite de salvação, de libertação. Libera! O mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, trouxe pra perto todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Comigo encontrei o Deus das montanhas, o Deus dos vales. Não há lugar sem sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Torna tudo em festa, a vergonha embora, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Nada melhor, não há nada melhor, não há Nada melhor que o meu Deus. Não há nada, Deleite na presença do nada Senhor. melhor, não há nada. Ele é o Deus que vence Nada os seus melhor, obstáculos. não há Ele nada. rompe cada aldeia. Nada melhor que meu Ele rompe toda corrente Deus. Não há nada. Ele leva você a novas Nada atitudes, melhor, novos não há hábitos, novas habilidades. Muda completamente a forma como você se comporta. Ele é um Deus poderoso que age no mais íntimo do ser. Traz a vida ao sepulcro, Usando a circunstância. faz de ossos soldado, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz do mar um caminho, o Senhor pode
Deus quebrando cadeias, opressões, rompendo os seus obstáculos. Faz de ossos soldados. Eu vejo Deus agindo de maneira poderosa na sua vida. Coisas que você não sabia, Deus vai agir. Ele é um Deus que rompe os obstáculos. Cheio, me andorei canana show, dei balá. Quem recebe? Quem recebe? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Quem recebe? Dê uma salva de palmas. Com alegria. Com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria! Faz de ossos soldados, faz no mar o caminho. O Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro. Vejo obstáculos sendo quebrados. Faz no mar o caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Senta aí um pouquinho, senta um pouquinho. Quero convidar o evangelista Joelson, senta um pouquinho. Amém, amém. Eu vejo que Deus agindo de maneira poderosa, rompendo obstáculos, quebrando cadeias, opressões, agindo de maneira poderosa. Amém, Joelson? Rapidinho, meu filho, venha. Amém. Senta um pouquinho, senta, não sai não, senta só um pouquinho. Isso. Vai lá pegar só o cesto que vai ajudar. Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Vou orar com vocês sobre as ofertas. Amém. Algo importante que o bispo falou sobre Davi, quero só falar algo muito sobre o que o bispo falou. Davi, ele tinha uma convicção dentro dele. Tudo que ele fazia agradava a Deus. Mesmo quando ele tinha um desejo de destruir aqueles que queriam o mal de Israel, às vezes ele só orava e Deus colocava no coração dele e ele ia. Mas uma das coisas que me chamou mais atenção é que toda vez quando ele ia para a guerra, ele tomava os despojos. Ele não precisava perguntar para Deus: Senhor, posso pegar a riqueza daquele povo? Ele tinha essa convicção nele. Você vai ver lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 30, quando os amalequitas invadem Ziglag e toma toda a sua riqueza, leva suas mulheres, seus filhos. Ele rasga suas vestes, lamentando o acontecido. Ele ora a Deus. Ele vai, Deus dá a direção, ele vai, invade a cidade dos amalequitas, mata todos os amalequitas, toma tudo que os amalequitas tinham levado, ainda pega o que era dos amalequitas. Esses despojos ficam conhecidos como os despojos de Davi. Quero que você pegue os seus envelopes, cada um. O envelope vai estar o QR Code. Eu quero que você aponte o seu celular para esse QR Code. A gente não precisa ouvir Deus nos mandar quando é o correto fazer. Nós temos uma convicção dentro de nós que é aquilo que agrada a Deus. Eu não preciso orar e nem muito menos pensar se eu devo fazer ou não. Eu vou lá e faço.
Glória a Deus. Eu quero que você pegue o seu envelope. Você pode estar no seu lugar, levante a mão. O evangelista João vai estar entregando o envelope. Você pode estar pegando o envelope com o seu celular apontando para o QR Code. Eu quero orar com você. Amém? Davi, ele tinha respaldo quando ele queria agradar a Deus, mesmo quando era para saquear os inimigos de Israel, com toda a sua riqueza. Ele tinha um respaldo de Deus. Quero que você, com a sua oferta, tenha esse mesmo respaldo de Davi. Colocar a mão nas riquezas desse mundo, nos despojos desse mundo, através da sua oferta, do seu dízimo. Glória a Deus. Levante seu envelope para o alto, em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso. Pai, na autoridade do nome de Jesus, assim como Davi, meu Pai, assim como o rei Davi, meu Deus, tinha o aval do Senhor de tocar nas riquezas. Eu peço ao Senhor que o Senhor dê, meu Deus, a essa igreja, meu Pai, esse mesmo respaldo de adquirir, meu Pai, de adquirir, meu Deus, a prosperidade. Diga para o irmão que está do seu lado, assim: você será próspero. Fala assim: creia, você será próspero. Diga assim: porque você serve um Deus generoso. Em nome de Jesus, meu Deus, eu declaro a bênção, Pai, sobre a tua igreja, sobre cada filho aqui, meu Deus. Na autoridade do nome de Jesus, com a mesma generosidade que o Senhor foi com o teu filho Davi, com a mesma generosidade que o Senhor foi, meu Deus, com o povo de Davi, meu Deus, em nome de Jesus. Ali naquela cidade prosperaram, meu Pai. Davi era conhecido como um homem poderoso em toda a região, porque ele tinha respaldo do Senhor. Abençoa cada ofertante, abençoa cada dizimista, no poder do nome de Jesus Cristo, meu Deus, e vem com generosidade sobre o teu povo. Vem com generosidade, meu Deus. Abençoa, meu Pai, nos empregos, meu Deus, aumentando o salário, meu Deus, trazendo promoções, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus. Eleva, meu Pai, o teu povo, em nome de Jesus, com os maiores salários, bem colocado, meu Deus. Jovens, meu Deus, em nome de Jesus, sendo reconhecido com autoridade sobre a terra. É isso que eu te peço, na autoridade do nome de Jesus. Se você crê, dê um glória a Deus bem forte, um aplauso ao Senhor bem forte. Traga seu dízimo e suas ofertas, traga o seu dízimo e as suas ofertas, em nome de Jesus. Traga com fé, traga com abençoa, prospera, meu Deus, prospera, em nome de Jesus. Cada semente plantada, cada semente semeada, faz frutificar, meu Deus, frutifica, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Traz a vida aos sepulcros, nossos soldados, faz do mal o Senhor pode fazer, o Senhor pode nada melhor.
melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor. Vamos ficar de pé, igreja. Nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Fica ligado no teu espírito, feche seus olhos. Continua ligado no teu espírito, Deus neste lugar. Aleluia, não se desconecte. Você possa sair daqui hoje, edificado com esta palavra, com tudo que foi dito neste lugar, com tudo que foi ministrado hoje ao teu coração. Saiba que você é um Davi aqui na terra. Saiba que você é precioso para Deus. E que Deus olha para você como olhou para Davi, dizendo que você é segundo o coração de Deus. Eu espero que você saia daqui hoje, que todos os seus planos, todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, você possa entregar nas mãos do Senhor. Você possa consultar a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, consulte a Deus. Porque Deus, Ele vai te dar a direção certa. Deus, Ele vai te dar a direção correta para a tua vitória. Para você alcançar os seus objetivos. Para você alcançar os seus sonhos. Para você alcançar tudo aquilo, aleluia, que está no coração de Deus, que faz ligação com o teu coração. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Eu entrego este momento agora, Senhor, na direção do teu Espírito Santo. Que cada pessoa que aqui está presente, que estava ligado, meu Pai, com os céus, que elas possam estar sendo agora edificadas pelo teu Espírito. E que o teu Espírito Santo, ó Pai, que paira sobre este lugar, possa conduzir cada um para a sua casa, para os seus lares, para o seu campo de regresso, meu Pai. Em nome de Jesus, eu peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, libera agora, Pai, a bênção sobre cada pessoa. Que cada pessoa possa agora, Senhor, estar sendo edificada. Que cada pessoa, Senhor, possa estar recebendo, meu Pai, aquilo que do alto desceu a esta congregação. Que saia daqui, Senhor, convicta. Que esta semana será uma semana diferente. Será uma semana de conquista. Será uma semana de multiplicações. Assim, Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos dê autoridade, Pai, para pedir a tua bênção, sobre a tua igreja, e que a tua graça, que a tua misericórdia e o teu amor esteja conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. É assim que eu te peço a bênção, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Aplauda o Senhor. Nada melhor que o meu Deus. Abençoado, em nome de Jesus. Melhor não há nada melhor não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor. Achei.